Olá, eu me chamo Isaac Torquato. O tema do nosso vídeo de hoje é sobre os quilombos de forma mais conceitual. Iremos também trabalhar mais para frente de forma mais histórica sobre o quilombo dos Palmares, um dos quilombos mais importantes, no contexto histórico do Brasil colonial e de maior símbolo de resistência quando nós falamos sobre a resistência da população negra afrodescendente aqui no Brasil. Eu me chamo Isaac Torquato, eu tenho formação em História e hoje irei falar um pouco sobre os quilombos. Pessoal, a gente tem que entender que o quilombo ele é uma coisa que existe até os dias de hoje. Não é uma região, não é uma cultura que foi apagada e ficou só na história. Eles existem e resistem até os dias de hoje e uma série de medidas, Mais pra frente eu faço um vídeo falando um pouco mais sobre essas questões mais jurídicas e históricas dos quilombos, mais para a atualidade ali, pegando a Constituição de 1988. Isso é um papo, uma outra história. Mas, pessoal, o que é o quilombo? A gente escuta muito, quilombo, 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 mas o que é o quilombo? A gente tem que entender que a partir do século XV, com a chegada do primeiro governador geral, que vai implementar também em Portugal o processo de escravidão aqui no Brasil, é a chegada dos escravizados. Só que esses escravizados, africanos, eles não aceitavam o processo de escravidão, eles resistiam a esse processo de escravidão através de vários aspectos, como cegar a arma, matar senhores de engenho e também as fugas para esses quilombos, locais esse, que representava, o que, uma distância desse sistema colonial, uma distância desse controle metropolitano português dentro da colônia, ali na América Portuguesa, mas uma espécie de resistência. Resistência, a palavra vem de resistir. Resistir o quê? Resistir a algo ou alguém. E quem era esse algo, esse alguém? Era a coroa portuguesa. Pensar em quilombo é pensar no espaço geográfico de resistência dessa população que não se submetia ao processo de abolição da escravidão. Esse quilombo, eles são muito bem estruturados, organizados, são quilombos de certa forma estruturados, e as pessoas tentam colocar eles como quilombos desorganizados, tem escravos e por aí vai, mas não, nós estamos falando de uma estrutura que se organiza dentro desse processo. A gente nunca pode deixar de describilizar, certo, pessoal? Outro ponto importante é também o quilombo de Palmares. O que foi o quilombo de Palmares? O quilombo de Palmares ele vai acontecer ali a partir do século XVI, onde nós conhecemos como a Serra da Barriga, o interior de Alagoas, pessoal, aonde Palmares, foi um dos maiores quilombos e símbolo de maiores resistência da população negra, e eles foram muito grandes, onde aqui a coroa portuguesa sabia da existência, mas não conseguia ir lá destruir o quilombo dos Palmares. E como era organizado o quilombo dos Palmares? O quilombo dos Palmares eles eram organizados através de mucambos. O que eram mucambos? Eram várias aldeias, era um espaço geográfico muito grande, muito fortificado, com várias armadilhas até você chegar lá, E tinha várias aldeias ali dentro, e cada aldeias, compõem dividido através da regionalidade africana. Tentava se reproduzir cada vez mais, a África aqui dentro do Brasil, dentro desses quilombos. Então eles eram separados, as pessoas que ali viviam, por nacionalidade, eram separados também, por tribos. Isso era muito importante, pessoal. Outro ponto é que o poder ele era centrado através do Mucambo Rei, que era também, Mucambo do Macaco, desculpa, que era chamado, Mucambo do Macaco era esse poder central, que demandava essa estrutura administrativa, econômica. Os quilombos, eles não tinham só pessoas escravizadas, tinham pessoas brancas pobres, pessoas indígenas que ali viviam e estruturavam o que, O que nós conhecemos como quilombo. Essas pessoas, elas
pescavam, caçavam e moravam ali, sobrevivia. Até porque a colonização para algumas pessoas, né, indígenas, né, que era escravizado também, pessoas brancas pobres que não tinham lugar, né, não tinham trabalho dentro desse local escravocrata, então via como um refúgio esses quilombos, né, e eles são muito importantes para a gente imaginar esse processo de processo de colonização. Beleza, pessoal? Outra coisa importante é que Portugal sabia da existência dos quilombos dos Palmares. O problema é que eles não conseguiam. As tropas iam lá, batiam e voltavam, porque o Palmares ele era muito forte, ele era muito bem estruturado e era muito grande. Isso incomodava a elite. Imagina a elite observar que existe uma forma de existir aonde o sistema colonial você não está impregnado, não está exercendo lucro para essa elite. Então eles queriam a todo instante destruir Palmares. E aí que a partir de 1654 até 1695 nós temos uma série de ataques aos quilombos de Palmares. E qual quilombo nós temos esse, né? Nós temos o Gangazumba, que era o líder desse quilombo, né? Em 1778, né, observando essa resistência, não resistindo também, dando alguns problemas, ele vai tentar fazer o que, pessoal? Vai tentar querer fazer um acordo esse, né, com os portugueses, do que? De que essa população ela deixaria as armas, né? E aí as pessoas que ali moravam iam ser livres, iam ser de certa forma liberta. As pessoas que estavam ali no quilombo dos Palmares. Só que Zumbi dos Palmares, né? Não Gangazumba, ele não vai aceitar essa proposta e vai cada vez mais resistir esse processo de dominação. Outra coisa importante também, pessoal, que eu até esqueci de falar, é que o Palmares, tínhamos pessoas ali de Palmares, né, que entravam nessas praças públicas, nessas ruas, né, se dando como escravo livre, né, e ficavam como? Só de ouvido, vendo se ia ter alguma expedição para Palmares, se estavam falando de Palmares, e eles avisavam. Era o famoso informante daquele local. Beleza, pessoal? E além disso, pessoal, em 1692, né, percebendo que não conseguiam destruir Palmares, né, tentando com uma fuga, em 1694 nós temos a volta, né, onde é que se destrói agora o Mucão dos Macacos. Por quê? Porque agora foi contratada uma nova expedição de Domingos Jorge Velho, inclusive esse bandeirante, né, Domingos Jorge Velho, ele tá no símbolo, ele é uma estrela do símbolo da polícia de São Paulo. Esse é um caso para uma outra história, né? O símbolo da polícia de São Paulo tem cada estrela que representa um movimento de repressão contra escravizados também ali dentro do processo da história do Brasil, né? E uma dessas estrelas representa, e ele é o símbolo, se eu não me engano também, da polícia de São Paulo, que é o Domingos Jorge Velho. Nós temos uma dessas estrelas, né, que representa a revolta da Chibata, não a resistência, mas sim essa implementação da coerção contra a revolta da Chibata, mas é um caso para uma outra história. E ele vai reprimir e vai matar Zumbi dos Palmares. Não, vai reprimir e vai acabar com Palmares. Só que aí em 1695, Zumbi foge para Recife, mas ele é encontrado e aí ele simplesmente é pego, ele é morto e corta sua cabeça e serve de exemplo. Beleza, pessoal? E essa foi a história sobre o Quilombo dos Palmares. Uma coisa que a gente nunca pode deixar de se destacar é que quando falamos sobre quilombo, estamos falando sobre resistência, estamos falando sobre outras formas de existir dentro da colonização portuguesa. E os quilombos, eles existem e resistem até os dias de hoje. Nós nunca podemos deixar de destacar. Outra coisa, pessoal, também é muito importante em questões de prova, é entender que existia organização, existia sistema político ali dentro e existia muita resistência. E aí, uma coisa que eu gosto sempre de destacar, né, como eu acabei de falar, né, é entender que alguns dos líderes que vão destruir Palmares, eles foram exaltados, né? Inclusive a polícia militar de São Paulo exalta até hoje um dos maiores líderes que destruiu o Zumbi, o Quilombo dos Palmares.
Beleza, pessoal? Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. É um vídeo muito curto, rápido mesmo, porque não tem-se muito, né, para se explicar, até porque você tem muita documentação sobre Palmares, não sabe nem se zumbi realmente existiu, e a figura, né, personificação de zumbi, ou se era um cargo político, não se tem imagens sobre zumbi, a gente tem uma coisa que chega mais próximo, mas esse foi o vídeo sobre Quilombo, beleza? Curtem o vídeo, compartilhem, e esse foi o nosso vídeo.